E aí pessoal, meu nome é Welben, eu sou o dono e mantenedor, da página WR Games e Vendas. Esse vai ser o primeiro vídeo do canal. Eu tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho, sobre a minha história gamer. O jogo que tá rolando de fundo aí é o Skyrim, que é um dos melhores jogos já feitos na história dos videogames. Se você nunca jogou, você precisa jogar. Então, eu comecei a jogar videogame mais ou menos, se é que dá pra dizer que aquilo foi um começo. Quando eu tinha o que? Uns 5 ou 6 anos de idade, não me lembro muito bem. Eu sou velho comparado ao público que joga games hoje em dia, né? Então, eu tinha essa idade mais ou menos, eu jogava na casa de familiares, né? Os meus primos tinham videogame. Na verdade eu não jogava, eu olhava eles jogarem. Como eu era muito novo, eu acho que eu tinha até menos do que isso, do que essa idade que eu falei. Então, eu só podia olhar. Às vezes passava um controle pra mim só pra rir, das minhas peripécias. Não dá pra esperar que uma criança saiba muito o que tá fazendo num jogo. Tem um inimigo aqui. E foi no Atari, Eu me lembro que eu jogava um jogo de tênis. O melhor, que aquele aparelho conseguia simular um jogo de tênis. Mais ou menos aos 10 anos de idade. Eu sou aqui de... Eu moro em Olinda, mas na verdade eu nasci em Recife. Então eu me mudei para o interior aqui de Recife, uma cidade chamada Gravatá. Esse cara é feito de ferro, viu? E é natural, na década de 80, 90, a gente encontrar fliperamas, aquelas máquinas, de arcade que existem até hoje, nas estações de ônibus, Então eu joguei alguns jogos naquelas estações. Eu me lembro que eu joguei Capitão Comando. Eu joguei uns jogos de pinball aleatórios. Não me pergunte porque eu não vou saber o nome. Desculpe decepcionar aí os fãs de máquinas de pinball, E eu peguei a época do lançamento do Super Street Fighter 2. Street Fighter 2, acho que nem Super não era chamado. Já morando no interior, Então eu jogava muito Super Nintendo e Mega Drive. Super Nintendo é um dos meus consoles favoritos. Infelizmente nunca colecionei Super Nintendo porque tem toda uma sistemática, para se colecionar Super Nintendo. Ele é um aparelho bem complicado de se colecionar. Nem tanto pelo console em si. É fácil achar hoje em dia mesmo Super Nintendo, principalmente o Baby, em bom estado de conservação, mas o problema são os cartuchos, Tem muita reprodução, tem muita etiqueta reimpressa, é difícil achar ele completo na caixa, diferente dos jogos em DVD e em Blu-ray, que a gente vai chegar lá, que são o meu foco principal. Ele vai me alcançar? Ele vai. Então, todos os clássicos que você imaginar aí de Super Nintendo, praticamente eu joguei. Eu joguei o próprio Street Fighter 2 para Super Nintendo, que era um jogo que eu jogava sistematicamente. Eu nunca fui uma criança rica, Então eu nunca pude ter o console na minha infância. Eu jogava naquelas locadoras por hora. Então a gente juntava, as moedinhas para jogar 1 hora, meia hora, uma vez na semana. Era bem triste, mas era empolgante ao mesmo tempo. E eu joguei todo tipo de jogo de Super Nintendo. Tudo que você imaginar, Sunset Riders, Capitão Comando. Eu gostava muito de Super Contra também. Super Mario World, que é um jogo muito bom, que inclusive o cartucho vem.
no videogame quando você compra ele fechado na caixa, né? Eu também jogava Mega Drive, nunca fui muito fã, mas eu joguei muito Sonic 1 e 2, que é um jogo muito bom, e principalmente, né, Streets of Rage. Eu me lembro uma vez que me marcou, porque a locadora ia fechar, tava eu e meus dois irmãos jogando Streets of Rage 2, que é um jogo excelente, principalmente as músicas. E o dono da locadora, ele simpatizava, né? Ele gostava muito da gente. Assim, a gente não era muito comunicativo, a gente era muito tímido, mas ele gostava, né? Porque a gente era educado e tal, até hoje. Educação é uma coisa que abre portas. Então, ele fechou a locadora, o pessoal foi embora, e em vez dele encerrar o nosso tempo, ele foi deixando. Ele jogava videogame também, ele jogava muito bem. Então ele foi deixando, né, a gente jogar. E a gente ficou, né, naquele clima de a qualquer hora ele vai vir e vai mandar a gente ir embora, mas foi uma das noites mais divertidas que eu me lembro até hoje. A gente jogou muito Tartarugas também, né? O Turtles in Time, que é um jogo muito bom. Quem é aí das antigas vai lembrar dos jogos das tartarugas. E enfim, já nos meus 15 anos, meu pai, né, presenteou a gente com um Super Nintendo, eu e os meus irmãos. E tinha uma locadora perto da minha casa. Então, tudo que é jogo do Super Nintendo que você imaginar, a gente jogou alugando. E a gente tinha, né, alguns cartuchos ou fitas, como o pessoal chama, né, todo mundo chamava de fita. E eu me lembro que era muito engraçado porque a locadora, ela não abria na terça-feira. A gente alugava para passar 2 dias, então seria o domingo e a segunda. Só que como a locadora não abria na terça, se você alugasse uma fita no domingo, você só precisaria entregar no domingo. Então, domingo era na quarta-feira, aliás, né? Então, o domingo era o dia de garimpar fitas novas para poder jogar, né? Era muito bom. Vai morrer, vai morrer. Então, nessa coisa de alugar fita, a gente jogou Star Fox, a gente jogou Zumbis Comeram os Meus Vizinhos, que era um clássico, né? Um jogo muito bom. A gente chegou a jogar Shadowrun, eu não lembro em que condições. Vários jogos de Super Nintendo, e eu lembro que a gente teve, né, a fita mesmo. Donkey Kong 1, 2 e 3. Super Mario World 2 e Yoshi's Island, que é um jogo maravilhoso. Eu cheguei a ter uma fita original de Chrono Trigger, acreditem se quiser. Me desfiz, vendi por mixaria. Hoje em dia era uma fita que valeria muito. Não tava na caixa, mas ainda assim a fita original valeria muito. Só que a gente tinha o Super Nintendo, mas todo mundo tava de olho, né, nos jogos da nova geração, que era o PlayStation 1, o Nintendo 64 e o Sega Saturno, né? Todos eles tinham jogos muito bons, não adianta dar uma de ista. Cada um com suas vantagens e suas desvantagens, mas não tem como negar, né? Em questão de popularidade, o PlayStation 1 se destacava pela facilidade de acesso, pela variedade de títulos. Eu me lembro que nessa época saía de 15 a 20 jogos por mês. Não era por ano, era por mês. Então era até difícil acompanhar o que saía. Era muito jogo e muito jogo bom. Alguns dos maiores clássicos da indústria, né? Da indústria que a gente conhece hoje em dia, como por exemplo Castlevania Symphony of the Night, surgiram nessa época. Então foi muito divertido e eu sempre... Foi aí que eu virei um grande fã de jogos de terror, né? Conhecendo a franquia Resident Evil. Eu joguei Resident Evil 1, 2 e 3 nesse esquema, né, de pagar para jogar por hora. E o PlayStation 1 a gente só viria a adquirir aqui em casa
em 2005. A gente não passou muito tempo, além de virar um grande fã de jogos de terror. Por causa do Chrono Trigger, eu virei um grande fã de RPGs. Então, tudo que era possível jogar de RPG eu jogava. Final Fantasy VII, Final Fantasy VI. Cheguei a jogar um pouquinho de Legend of Legaia, Xenogears, tudo que você imaginar de RPG. Eu cheguei a experimentar e era muito bom. A barreira do idioma inglês nunca foi um problema muito grande, porque acho que desde a 7ª série, né, do ensino médio, hoje em dia é chamado de ensino médio, eu já tinha um bom domínio de inglês. Eu me lembro uma história clássica, que eu jogava o Silent Hill, né, não tinha acesso a detonados. Era uma época que não tinha internet, gente, então vocês têm que entender isso. Não era fácil como é hoje em dia, que você dá 2 toques no seu celular e você tem acesso a um detonado completo do jogo. Então eu jogava o Silent Hill e eu fiquei preso no enigma daquelas pedras, né, que você coloca no formato de cruz. Silent Hill foi um dos jogos que eu mais joguei de survival horror. É um dos meus favoritos. Inclusive na minha página de vendas eu vendi o jogo essa semana. Enviei o jogo ontem. Espero que dê tudo certo. E ainda em 2005, o meu irmão, né, que foi quem comprou, um dos meus irmãos que foi quem comprou o PlayStation 1. Foi uma grande alegria. Eu lembro que eu chorei escondido. Eu acho que nem ele sabe disso, mas eu chorei escondido porque pode parecer bobagem para alguns, mas foi um sonho de infância realizado, né? Eu sou um grande fã da franquia Alien também, então eu pude jogar Alien Trilogy, Alien Resurrection, que é um dos jogos mais difíceis que eu joguei na minha vida. Pra quem não sabe também, eu sou blogueiro, eu tenho um blog de games, é o Mais Um Blog de Games. Pode colocar aí no Google que você vai achar. Ele tá parado há 2 anos já, eu não tô escrevendo muito porque eu não tô jogando tanto quanto eu jogava antigamente, né? Mas tá lá. Eu comecei ele em 2011, né? Então tem 13 anos, 11 anos, né? De conteúdo aí pra você ler sobre vários jogos. E quando a gente adquiriu o PlayStation 1, a gente já tava na aurora, né, do PlayStation 2. E a gente fez uma grande campanha, né, lá em casa para esse meu irmão, que ele era o único que trabalhava no momento, para ele adquirir, né, o PlayStation 2 naquele esquema, né, de papagaio no ombro, que infelizmente em 2005 as condições eram muito pouco favoráveis para quem jogava videogame. Então não tinha como. E eu joguei, né, os grandes clássicos do PlayStation 2. Kingdom Hearts 1 e 2, Final Fantasy X, que é o meu RPG favorito de todos os tempos. GTA San Andreas, Destroy All Humans, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 2. Tudo que você imaginar a gente jogou. Por causa da facilidade, né, do o papagaio, ele dava boas dicas de onde encontrar jogos. Se é que dá pra você entender, né? E em 2009 a gente migrou do PlayStation 2 para o PlayStation 3, só que dessa vez sem papagaio no ombro. Então a gente começou, né, a comprar só jogos originais. Foi muito bom. Um dos primeiros jogos que eu joguei no PlayStation 3 foi Resident Evil, que na verdade foi na casa de um grande amigo meu. Eu joguei o jogo, ele comprou o aparelho primeiro. Então foi o jogo que me fez bater aquela ideia de dizer: eu preciso ter esse aparelho em casa. Porque Resident Evil 5 ele é um jogo que ele é incrivelmente bem feito, até para os padrões de hoje. Não tô falando isso de forma da boca pra fora, não. Até os padrões de hoje,
ele é um jogo muito bem feito, porque eu joguei o jogo recentemente nesses dias. E a partir daí, né, foi só jogando o jogo original. Eu já tô rodando aqui. A gente migrou para o PlayStation 4. O primeiro jogo de PlayStation 4 que eu joguei foi Dragon Age Inquisition, que foi um jogo muito bom, mas ele é multiplataforma, né? Tem ele para PlayStation 3 também. Acredito que tenha para Xbox. Assim, gente, um adendo. Eu vou falar muito no canal sobre PlayStation. Por quê? Não é que eu seja sonista. Tanto é que eu falei que comecei minha carreira jogando Atari, Mega Drive, e o meu primeiro videogame foi um Super Nintendo, que pra mim foi o melhor videogame já lançado de todos os tempos. Mas o foco do conteúdo do canal vai ser o PlayStation, porque é o que eu trabalho, né? É o que eu... Não vou dizer que eu coleciono, porque eu não sou mais um colecionador. Eu virei um vendedor de jogos agora. Eu ainda vou chegar lá, nessa parte do colecionismo, né? Eu não gosto desse termo colecionismo, porque lembra uma ideologia, né? Eu tô perdido aqui, eu não sei por onde prosseguir, acredito que seja por aqui. Mas enfim, em 2015 eu comprei o PlayStation 4, em conjunto com meu irmão. Lá em casa a gente sempre teve, né, essa política de... Se tem duas pessoas economicamente ativas e tem uma forma de entretenimento, né, que as duas pessoas curtem, então nada mais justo do que dividir, né, os custos. Então foi o que a gente fez. Tô rodando aqui, eu vou sair dessa mina. A gente comprou o PlayStation 4. O primeiro jogo que eu joguei, como eu falei, foi o Dragon Age. Mas o primeiro jogo mesmo seria o segundo, né? O primeiro jogo mesmo de PlayStation 4 pra valer, eu acho que eu fiquei preso. Vamos ver se eu consigo sair. Consigo. Pra valer mesmo foi o Infamous Second Son. E ele é um jogo muito bom. Eu sempre digo que se você quer um jogo pra dizer: agora eu tenho um PlayStation 4, esse jogo que eu tô jogando agora não poderia ser feito no PlayStation 3. Esse jogo é o Infamous Second Son. Ele é um jogo que é muito bonito, ele é bonito até hoje, muito divertido. Ele tem aquela pegada, né, de cidade aberta, de mundo aberto. Então é um jogo que eu recomendo. Ele é barato, ele é Greatest Hits. E em 2021 eu migrei para o PlayStation 5. Foi um meio que arrependimento. Um dos motivos que me fizeram migrar foi porque eu queria jogar o Yu-Gi-Oh! Master Duel. O meu computador ele não dá conta de rodar o Yu-Gi-Oh! Master Duel a contento, né? O jogo fica lento. E também porque o meu PlayStation 4 ele estava quebrado. Eu comprei numa época que ele estava meio raro. Foi um ano depois de estourar a pandemia. Então ainda estava naquela escassez, né, de silício. Quem tem uma memória boa vai lembrar aí. De PlayStation 5 eu gostei tanto do console, para vocês terem uma ideia, que eu só comprei 2 jogos. E os 2 jogos, um não foi pra mim, um foi um presente pro meu irmão. E os 2 são multiplataforma. Porque exclusivo, né? Essa raposa tem 7 vidas. De exclusivos, o PlayStation 5 ele peca bastante, ele carece bastante de jogos exclusivos. Então, um deles foi o Elden Ring, que eu comprei de presente pro meu irmão. E o outro foi o Dying Light 2, que foi uma baita decepção, porque eu amei de paixão o Dying Light 1. É um jogo maravilhoso. É um jogo de zumbi. É o melhor jogo de zumbi que eu já joguei na minha vida. Ele é um dos melhores jogos de mundo aberto que eu já joguei. O jogo te oferece uma liberdade absurda, apesar dele não ter quests muito complexas. Mas é muito divertido realizar as manobras de parkour no jogo e sair explorando e conseguindo novas armas e conhecendo novos personagens. Ele é um jogo muito bom. Se você não
nunca jogou, eu recomendo que você jogue. O Dying Light 2, infelizmente, não está à altura, eu pelo menos não achei. Essa é a minha opinião, né? Se você discorda, parabéns, você tem todo o direito. Se você conseguiu se divertir com o jogo, com o Dying Light 2, tanto quanto com o Dying Light 1, parabéns. Não tô aqui para julgar a experiência e o gosto de ninguém. Cada um sabe onde o sapato aperta, né? Vamos deixar essa besteira de guerrinha, de briguinha por causa de jogos. Hoje em dia tem várias formas de você jogar videogame, né? E cada um faz o que acha melhor com o tempo que tem para se divertir. E basicamente é isso. Eu também jogo jogos de PSP, eu vendo jogos de PSP, né? E já que o canal é para falar sobre as vendas, tem uma Nirnroot aqui, né? A Nirnroot ela sempre vai aparecer próxima a fontes de água, né? Eu vendo jogos de PlayStation 1, 2, 3, 4. Vou começar a focar no PlayStation 5. Tem um caranguejo ali à distância. Vai conhecer a fúria das minhas chamas. E o meu principal foco de vendas é o PlayStation 3. Que, modesta parte, eu tenho mais de 450 jogos de PlayStation 3. Eu tenho jogos raríssimos. Eu tenho jogos que literalmente só eu tenho. Eu já pesquisei pela internet, já pesquisei no eBay, você até encontra, mas aqui no Brasil tem jogos que só eu tenho. Então, sinta-se à vontade aí para conhecer a página. Os links vão estar aí na descrição do vídeo. Da minha página na OLX, na minha página no Mercado Livre, na minha página no Instagram. Eu faço vídeos curtos para indicar jogos que não são só raros, mas como também são bons. E por enquanto é isso, gente. Obrigado aí. Esse é o primeiro vídeo do canal WR Games e Vendas, né? Eu tenho um outro canal aqui no YouTube, que é o TCG Over, que é um canal que eu falo principalmente sobre card games, né? Yu-Gi-Oh! E Magic, que é uma outra grande paixão que eu tenho. Mas é isso. Espero que vocês consigam aproveitar o conteúdo. Eu vou fazer conteúdo relacionado a vendas, indicação de jogos raros, indicação de jogos que eu gostei bastante, talvez mini reviews, né, de jogos como por exemplo o Skyrim, que é um jogo que você precisa jogar. Se você é um jogador de videogame, não importa se você gosta de fantasia medieval, se você gosta de jogo de mundo aberto, se você gosta de RPG, você precisa jogar Skyrim, você não tem escolha. Não inicie uma conversa comigo se você não jogou Skyrim. Nunca poderemos ser amigos. E é isso. Aqui é o Elben desligando. Obrigado a quem assistiu o vídeo e até o próximo.